Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 25 de Ezequiel. Trouxe vocês hoje aqui para tomar um solzinho comigo, senão eu não tomo o meu sol do dia. Mas é isso, devidamente mascarada. Alguns aqui sabem que eu não estou podendo ter muito, contato, então, mas essa hora aqui é bem tranquilo. Ninguém vem, né, gente? Tá todo mundo dormindo, né? Domingo. É isso, partiu. Vamos que vamos. Começar orando. Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por mais uma semana que se inicia, Deus. Pela última semana de agosto. Faça-nos viver para valer a pena todo o seu sacrifício na cruz por nós. Tudo que o Senhor nos concedeu, Deus, toda a sua graça, misericórdia, bondade, justiça, fidelidade, que nós possamos viver, Deus, de modo que te alegre e que nós tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor conquistou para nós na cruz. É o que eu oro, que eu te peço por entendimento deste capítulo de hoje também. Fala conosco, fala comigo, fala através de mim. Em nome de Jesus. Amém? Véi, coloquei uma música que tá baixa. Ai, esse som é difícil. Pronto, vamos. Então, capítulo 25 vai dizer: o Senhor me disse o seguinte: homem mortal, agora fale contra o país de Amon. Diga que deem atenção a isto que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Vocês ficaram contentes quando viram o meu templo profanado, quando viram a terra de Israel arrasada e o povo de Judá ser levado para o cativeiro. Por isso, vou deixar que as tribos do deserto oriental conquistem vocês. Esses povos montarão seus acampamentos no país de vocês e ficarão morando aí. Eles comerão as frutas e beberão o leite que eram de vocês. Transformarei a cidade de Rabá num curral de camelos e toda a terra de Amon num curral de ovelhas. E assim vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Antes de continuar, então agora Ezequiel recebe a orientação de profetizar contra todas as nações que foram contra Israel. Em todos os profetas que a gente já viu, tem dessas profecias. Então, assim, foi uma sequência. Quando Deus falou contra essas nações que ficaram contra o país de Israel, ele falou com todos os profetas praticamente a respeito disso, sabe? Porque Israel, sim, ela deveria passar pelo castigo, por tudo que ela tinha cometido contra Deus, de infidelidade, de tudo, mas ela continuava e continua sendo a menina dos olhos de Deus, a criação dele, sabe? Aquele a quem o Criador tem prazer. Então, ninguém pode falar contra a menina dos olhos de Deus e sair impune, fazer algo contra ela e sair impune. Então todos os profetas vão falar a respeito das condenações a respeito das outras nações que ficaram contra. E aqui a gente também tem esse propósito de estar alertando, Porque a gente sabe que algumas pessoas estão sempre assim em cima do muro ali em relação a Israel. Israel ainda é a menina dos olhos de Deus? Eu considero que sim. Eu considero que aquele país, que aquela nação, a gente precisa sim continuar honrando, continuar vigiando, continuar orando, sabe, por eles. Mas eles estão errados, sim. Eles erraram o tempo todo, a vida toda eles erraram. Eles erram principalmente contra Deus. Mas nós precisamos nos colocar ao lado. Aqueles que se dizem filhos de Deus precisam se colocar ao lado de Israel, Aqueles que entenderam ter sido adotados, comprados pelo sangue de Jesus. Nós precisamos, sabe, entender que cabe ainda a nós orar pela nação de Israel e não condenar.
não, que não sei o que. Sim, a gente também tem que orar pela nação palestina, por todos eles, né? Principalmente aqueles que sofrem, que choram, que fazem parte dessa guerra tão brutal. Mas, pelo amor de Deus, eu quero que isso fique bem claro, assim, tipo, que a gente se conscientize, a gente precisa, sim, orar por todos eles, sabe? Mas a gente precisa honrar a Israel e ouvir o que Deus falou na sua palavra a respeito dela, pra gente poder continuar, tá? Abençoando, sabe? Não se colocar contra. Nós sabemos que o nosso país agora, hoje em dia, tem uma política em que se colocou contra Israel. E nós não podemos deixar isso. Nós como brasileiros e filhos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus, adotados nessa família, precisamos nos conscientizar a respeito de que sim, nós precisamos orar por Israel, nos colocar ali entendendo que o Senhor tem um propósito com aquela terra, com aquela nação. Amém? Vamos continuar então para a gente ver o que Deus fala a respeito das nações que eram para se colocar ao lado de Israel e não se colocaram. O que o Senhor Deus está dizendo é isto: vocês, amonitas, bateram palmas e pularam de alegria. Vocês desprezaram a terra de Israel. Por isso eu os entregarei às outras nações para que elas roubem o que vocês têm. Eu os destruirei completamente, de modo que não serão mais uma nação, nem terão mais um país de vocês mesmos. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. O Senhor Deus disse: Moabe disse que Judá é como todas as outras nações, e por isso deixarei que as cidades que defendem a fronteira de Moabe sejam atacadas. Entre elas estarão as mais importantes: Bet-Jesimote, Baal-meon e Kiriataim. Deixarei que as tribos do deserto oriental conquistem Moabe juntamente com Amon, e assim Moabe não será mais uma nação. Castigarei Moabe e os moabitas ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Eu acho que é porque eu tô de cabeça baixa. E o sol. Já ouviu dizer que quando a gente toma sopa, a gente fica com coriza? Eu acho que é por causa disso. Acho que é por causa da quentura e vai escorrendo. Tá sob controle. Eu esqueci de trazer meu papelzinho. Senhor Deus disse: o povo de Edom foi cruel na vingança contra Judá, e essa vingança fez com que a culpa de Edom aumentasse muito. Agora anuncio que castigarei Edom e matarei ali todos os homens e animais. O povo será morto na batalha, e eu farei Edom virar um deserto, desde a cidade de Temã até Dedã. Por meio do meu povo de Israel eu me vingarei de Edom. Ele fará Edom sentir a fúria da minha ira. Os edomitas saberão o que é sofrer a minha vingança. Eu, Senhor Deus, falei. O Senhor Deus disse: os filisteus foram cruéis na vingança contra os seus antigos inimigos e os destruíram com ódio. Agora eu estou anunciando que atacarei os filisteus e os queretitas e acabarei com eles. Destruirei todos aqueles que forem deixados vivos na planície da Filisteia. Eu os castigarei duramente e a minha vingança será completa. Aí ficaram sabendo que eu sou o Senhor. É isso. Então, capítulo 25 de Ezequiel vai aí falar um pouco sobre as nações, e eu acho que nos próximos capítulos também vai falar sobre as nações que ficaram contra Israel. Então é isso, não tenho muito o que falar além daquilo que a gente já falou, só pra gente se conscientizar e volta e meia orar e buscar saber, buscar entender, ler a Bíblia. A Bíblia vai nos falar muito a respeito disso. E a gente vai forjando o nosso pensamento a respeito de Israel mais pela Bíblia do que pela imprensa, amém? Então é isso. Beijo, bom domingo para vocês. Bom, outra coisa importante a se dizer, às vezes as pessoas têm uma
dúvida. Eu já ouvi falar sobre isso e falando aqui de maneira bem superficial e bem leiga. Eu ouvi dizer que tem algumas pessoas que acham que a igreja, ela substituiu Israel, alguns estudiosos até, né? A igreja, ela substituiu a nação de Israel. Então, hoje, quando fala Israel, a menina dos olhos de Deus, esse povo de Deus comprado para o Senhor e tal, eles acreditam que a igreja que faz esse papel, né? Todas as nações, todo mundo que professam e confessam o nome de Jesus. E é isso, então. Por que eu comecei a falar sobre isso? Porque eu queria falar sobre a igreja, pra vocês irem pra igreja. Aproveita, gente, eu não tô podendo ir pra igreja muito. Então, façam isso no meu lugar, vão pra igreja. Mas eu não acredito assim. Enfim, ainda né? Como eu não tenho um estudo mais aprofundado, então eu não vou falar sobre isso. Mas eu acredito que Israel ainda continua e nós fomos comprados, né, para fazer parte dessa família de Deus e tal. E tem muitas discussões, né? Eu gosto de seguir aquele Igor Sabino. Eu acho bem interessante as coisas que ele posta a respeito disso, falando sobre isso. Ele também fala ali um pouco sobre Israel, que Israel, né, o território de Israel não é exatamente o que Deus fez antes, ali, né, quando chamou Abraão e tal. Enfim, tem muitas coisas, mas é bom a gente ouvir e seguir pessoas, né, quem é curioso a respeito disso, quem tem interesse. Querendo ou não, é um assunto muito alto, muito caro para Deus na Bíblia também, a gente vê. Então é isso, que possamos sempre estar em contato assim com fontes boas e verdadeiras. E para quem tem interesse de se aprofundar nesse estudo, eu recomendo esse Igor Sabino e não sei, vai fazer um curso. Tá bom? Mas era mais para falar sobre a igreja mesmo. A igreja, sem dúvida, tem um papel crucial aí nessa figura total da Bíblia. E aí a gente precisa, sim, se encontrar como irmãos. Tá bom? Então é isso. Procure uma igreja hoje. Deus abençoe. Tchau, tchau.